te agradecendo por esse tempinho que você tirou para estar aqui contando um pouco da sua história. E o que a gente quer saber mesmo é um pouco da sua história. Empreendedora, nome digital, psicóloga, já conheceu o mundo, trabalha pelo mundo. E eu queria saber um pouco da sua história, como é que foi que tudo isso começou? Bom, eu sempre quis empreender. Eu falo que desde pequena eu empreendo, só que eu não sabia. Desde eu vender as rifas, as revistinhas, a Mary Kay, a tudo que tinha direito, eu sempre fiz. E quando eu me formei, eu decidi que eu não queria encontrar um emprego e que eu ia começar meu próprio negócio. Eu comecei como consultora de RH, gestão de pessoas para algumas empresas, e como coaching. E nessa minha trajetória, eu recebi um convite muito legal de trabalhar para uma empresa de grande porte, e eu aceitei esse convite. E fui para a área corporativa, porque era a oportunidade, naquele momento, de começar na CLT com um salário muito bom e num cargo muito bom, e eu aceitei o desafio. E aí eu só aceitei o desafio para ter certeza que ali não era o meu lugar. Então eu falei assim, eu só queria carimbar aquela carteira uma vez para falar que eu nunca trabalhei na vida com CLT, mas a minha vez sempre foi empreendedora, apesar de meus pais sempre... Meu pai foi funcionário público 35 anos, então ele sempre acreditou que eu tinha que fazer concurso público e ter estabilidade. E eu acho que de tanto ele falar, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? O oposto. E aí esse senso de liberdade ficou ainda mais forte depois dessa oportunidade de trabalhar na CLT. Quando eu fui desligada, eu recebi uma indenização. Eu falei, essa indenização é minha carta de alforria. Eu quero ir para o mundo. Eu sempre tive o sonho, mesmo aí em Patos, quando eu falava que eu queria morar fora, as pessoas falavam assim, tá, o máximo que você vai conseguir é na Espanha de café. Não sei se você já ouviu essa piada aí. E aí eu falava, mas eu vou, não sei como eu vou, não, eu gosto de servir. Por mais que eu estivesse ganhando em euros e trabalhando e morando com qualidade de vida, me faltava essa vontade de servir, tinha um chamado ali. E aí foi quando eu encontrei no digital essa oportunidade de conciliar o que eu amava fazer, que era ajudar pessoas, com trabalhar online e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí, em 2016, nasceu o Dom de Ser Livre, e aí me permitiu, que meu pai fala, né, colocar rodinhas nos pés e poder viajar o mundo, trabalhando online, atendendo online, e foi essa a história até agora. Depois eu quero explorar um pouquinho do seu modelo de negócio, mas para retomar aqui, você estudou psicologia aqui em Patos? Não, eu estudei na UFO. Eu saí de Patos aos 17 para estudar na UFO. Você estudou em Uberlândia? Morar em Uberlândia. Entendi. E como é que foi, por que foi a sua escolha com a psicologia? Como é que foi que você escolheu a psicologia? Olha, essas são aquelas perguntas que sabe aquela pessoa que não tinha autoconhecimento? Na verdade, eu falo que é a psicologia que me escolheu. No meu primeiro curso, eu sabia que eu sempre fui da área de humanas e eu sempre gostei de gente. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu escolhi vários cursos. Era História, Nutrição, Ciências Sociais e Psicologia. E eu passei em todos, só que era cada um num canto. Ou era Viçosa, ou era Ouro Preto, ou era Uberlândia. Era a primeira turma de Patos, de Psicologia em Patos, mas não era validada, então eu falei, eu não quero ser da primeira turma aqui. E aí eu fui para Uberlândia fazer Ciências Sociais. E aí eu fiz um semestre, porque eu achava que eu ia ser cientista política. Aí quando eu entrei, eu entendi que o jogo não era aquele, não tinha nada de empreendedorismo. Tem coisas que a gente faz acerta para ver que a gente erra para saber que a gente está acertando. Eu vi que aquilo ali não tinha a ver comigo. Aí eu estudei mais um semestre e passei para psicologia. Então, o que eu sabia e o que eu tinha certeza é que eu sempre tive muito esse viés de ajudar pessoas, de trabalhar numa área voltada para o social. Então, tanto é que na psicologia, durante a psicologia, eu sempre voltei mais para o lado da psicologia escolar. Cheguei a passar no mestrado e começar o mestrado nessa área. E então foi isso, era sempre essa vontade de estar com pessoas. E a psicologia foi que me proporcionou isso, e era longe das exatas. Apesar de ter estatística, eu sabia que eu não ia ter que ficar fazendo muita conta no meu dia a dia, que não era para mim. Olha, eu também tive um pensamento parecido com esse quando eu entrei na psicologia. E como é que era você, aluna do ensino médio? Você era aquela aluna mais nerd? Quem era? Quem era a adolescente, Lília? Olha, sinceramente, eu era aquela que não era boa em nada. Eu era igual o pato. Eu fazia tudo. Eu nadava, eu corria e eu voava, mas eu não era boa em nada. Então, eu era aquela pessoa que fazia de tudo um pouco, muito esforçada, mas eu não me sentia com talento em nada. Então, eu não era boa em matemática, eu não era boa em
tipo, mandava bem, mas não era nerd. E assim, eu ficava pé da vida, porque eu sempre tinha aquela amiga CDF, que era boa em matemática, eu sempre tive aquela amiga que era muito CDF, que era boa em geografia e história. Eu não era boa em nada, eu era muito esforçada. Tudo que eu conseguia, assim, eu sempre estudei o dobro do que os outros para conseguir o mesmo resultado. E era muito curiosa, sempre fiz muita coisa, assim, desde muito nova. Participava de projeto social, participava de trabalhos voluntários, eu fazia basquete, vôlei, balé, jazz, capoeira, então, assim, judô, fazia de tudo um pouco, sempre muito curiosa, mas não muito nerd, muito esforçada. Perfeito. Olívia, eu achei interessante essa oportunidade que você teve de ir para o mundo corporativo, e eu acho que aqui já fica uma reflexão no seguinte: a gente que tem essa veia empreendedora, acaba que a gente fala muito sobre essa questão do empreender e ter o nosso próprio negócio. Mas eu também já tive a oportunidade de estar no mundo corporativo como CLT, mas eu queria saber a sua experiência. O que eu acho? Acho que a nossa veia empreendedora, independente se nossa carteira está assinada ou não, ela é latente. Ela continua acontecendo. Hoje, as empresas estão dando a oportunidade das pessoas empreenderem ali dentro. Você sentiu que a sua veia foi sufocada ou que você teve essa liberdade de intraempreender ali dentro enquanto você estava com a sua carteira assinada? Como é que foi a sua experiência de pulsar o empreendedorismo dentro de uma companhia? Olha, vou tentar traduzir o melhor que eu puder da experiência, mas assim, o meu desafio foi muito grande, porque eu fui convidada a implementar um RH estratégico numa empresa familiar. Então, eles queriam a estrutura, não queriam pagar o preço e as pessoas não eram prioridades, assim, no sentido, não que eles não valorizavam as pessoas, mas na estrutura da implementação, tinha muitos outros interesses envolvidos. Então, tinha muitas coisas, meus valores pessoais, por mais que eu tivesse muita autonomia, e eu tive muita autonomia nesse projeto, que foi bem sucedido, que a gente conseguiu implementar uma cultura organizacional, eu tinha um solo fértil para plantar ideias, mas com limitações de interesses. Então, assim, você pode até aqui e custando X ou Y. Além disso, não está dentro dos planos da empresa, do projeto da empresa, não temos verba. Então, assim, sim e não. Eu tive muita liberdade de criar, mas aí podava, eu sentia minhas asas cortadas em alguns momentos nesses projetos que eu achava e que eu tenho certeza que teriam teria trago muito mais benefícios para a empresa, mas que não, e tinha outras coisas também voltadas a essa estrutura do ambiente familiar, que as regras já existe uma cultura pré-estabelecida e que muitas vezes a regra é a exceção. Então, assim, quando você chega com uma pessoa de fora, que chegou ainda de outro estado, jovem, querendo trazer um monte de regras e estruturas, então você conhece, já trabalhou nesse ambiente, você sabe que, assim, você passa a ser a chata, que quer falar o que pode e o que não pode. Então, assim, esse foi um desafio também que me limitou muito no sentido de liberdade, porque às vezes se criava a regra para virar exceção. Mas que bom que você sentiu com essas asas cortadas e teve a certeza que era para voar, né? Com Porque certeza. essa sensação também, assim, que você está indo e que você não está deixando nada para trás, faz com que a gente vá com mais leveza, né? Eu tenho muita gratidão. Eu falo que não tem MBA no mundo que me ensinaria o que eu aprendi nesse período lá. Era uma hold, então eram 24 lojas. E foi um ano muito louco, muito conturbado. Acho que foi o ano que eu mais viajei, para ser bem sincera, porque eu vivia para lá e para cá igual uma barata tonta. E correndo, tentando, sufocando, imersão naquela cultura ali, criando tudo isso. Tenho muita gratidão, mas me deu muita certeza que também não é onde eu desempenho o meu melhor. Porque quando eu me sinto engessada, aquilo me gera muita insatisfação, assim, porque eu entendia que muitas coisas poderiam ser melhores e que as pessoas poderiam ser exploradas de outra forma em outro setor, onde aquela habilidade, aquela competência poderia ser. Então, assim, aquela parte utópica da gestão de pessoas que a gente aprende, quando você vive a frustração na prática, que não é bem aquilo que a gente entendeu, que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente achou lindo, é muito frustrante. E você não tem, você não é o dono da empresa, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, aquilo ali foi muito aprendizado, me ensinou muito, principalmente do que fazer e não fazer dentro do meu negócio, assim. Ai, que maravilha. E qual foi o momento que você teve certeza que seria o dom de ser livre? Qual foi o day one que você falou assim, opa,
eu vou abrir essa empresa? Na verdade, até hoje, todo dia eu acho que eu me pergunto, será que é só o dom de ser livre? É o dom de ser livre? Vou mudar? Não vou? Então, assim, certeza é uma palavra que não, assim, clareza de propósito eu sempre tive, mas certeza é uma palavra, assim, eu sou bem flexível. Mas o que aconteceu? Eu fiz um treinamento, um dos meus principais, a minha maior dificuldade era a coragem de começar no digital. Eu tinha muito medo, muita vergonha, medo de julgamento. E quando você está no offline, você sabe que seu alcance é restrito e você tem um certo controle ou ilusão de controle, né? Quando eu quis começar no digital, eu estava no exterior, né? Eu estava morando na Irlanda. E eu tinha muito medo, tipo, o que as pessoas vão falar? E eu vou contar essa história de que eu saí do emprego X, que eu errei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que é que eu tô fazendo aqui, tal, tal, tal. E eu me via muito vulnerável nesse processo de acreditar no meu projeto, numa linha muito tênue. Eu acreditava que era possível, que eu ia conseguir, mas eu tinha medo do como isso poderia ser visto ou de me sentir julgada. Então, a virada de chave, eu estava num treinamento do Anthony Robbins, em Londres, e ele falou uma frase que foi meu divisor de águas, que ele falou assim, ó, macaco que sobe em galho alto, mostra o rabo. E quando você mostra o rabo, alguém vem e chuta. Só que você vai escolher, você quer ficar no topo e ajudar e poder ser vista, ou você quer ficar no chão e ser pisado. Então, foi mais ou menos essa metáfora, em inglês é um pouco diferente, mas eu entendi, eu falei, puxa, não tem como eu atingir as pessoas que eu quero e defender a minha causa sem aparecer. As pessoas vão me criticar de todo jeito, vão falar do mesmo jeito, então meu valor não está na opinião dos outros, né? Então tá, então vamos fazer acontecer. E aí eu voltei para casa, cheguei na Irlanda, eu lembro que no dia seguinte, é aquele, né? Quando você chega num curso de motivacional, você fala assim, nossa, agora eu transformei a minha vida, vai ser tudo diferente. Então eu sentei, já comecei já a página no Instagram, já fiz as minhas redes sociais, já postei em grupo, e o que eu mais tinha medo, que era o que as pessoas que eu gosto vão falar, aconteceu. Mas isso não vai dar certo, mas ninguém vai comprar, mas isso não funciona, mas as pessoas... Eu olhei e falei, desculpa a palavra, mas eu liguei aquelas 4 palavras, né, foda-se, e falei, vou fazer do meu jeito, e quem quiser vir, vem comigo, quem não quiser, vai ver do mesmo jeito, pode dar um unfollow e eu vou continuar. Esse foi o start, assim, foi quando eu entendi que eu precisava acreditar em mim antes do projeto e ter coragem de me expor. Foi seus 15 segundos de coragem, foi o primeiro passo e o resto vai, né? E o Dom de Ser Livre, ele nasceu com qual objetivo? Qual que era o modelo de negócio naquele primeiro... Porque eu tô te perguntando isso, eu não sei se aconteceu com você, mas eu já pivotei meu modelo de negócio, assim, 18 vezes, né? O que era a sua ideia inicial no dia que ele nasceu? Seria uma plataforma de curso e treinamentos para brasileiros que estavam no exterior, voltado para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Então, eu sempre pensava que eu teria vários cursos e serviços ali dentro, para quem quisesse morar fora, para se preparar para essa jornada, e para quem já estava fora, tendo problemas emocionais, dificuldades para retomar a vida, para se reencontrar e continuar a jornada. E esse foi o pontapé inicial, e foi o modelo que eu usei mais ou menos uns 2 anos e pouco. E hoje o que é o Dom de Ser Livre? Hoje, o Dom de Ser Livre é um projeto, é mais uma filosofia e uma tribo, que é onde eu falo que para ser... Todo mundo nasce com o dom de ser livre, mas nem todas as pessoas conquistam, porque tem um preço a se pagar. E quando se fala em liberdade, eu acredito em 4 liberdades, que é a liberdade emocional, de saber quem você é, de poder ser você, de falar o que você acredita, de viver do que você ama, de poder fazer algo que se encaixe com você. A liberdade de tempo, que é não ser escravo, não vender o seu tempo por dinheiro e trabalhar com algo que você não goste, ou viver uma vida trocando tempo por dinheiro. A liberdade geográfica, que é poder ir e vir e trabalhar de onde você quer. E a liberdade financeira, que é prosperar entregando isso, essa sua verdade para o mundo. Então, hoje, no Dom de Ser Livre, eu integro tudo isso, falando um pouquinho sobre a psicologia e o coach como a base do autoconhecimento e o empreendedorismo como a forma de viver tudo isso. A liberdade geográfica e a financeira. Uau, deu vontade de comprar. E o que é o processo? Assim, é tipo como se fosse encontros com você, é grupo, Não, hoje a gente tem uma esteira de serviços que vai desde eu tenho um curso que é para quem quer descobrir o que quer fazer da vida, que se chama Sua Marca no Mundo, que é aquela pessoa que fala, eu sei que eu quero empreender, mas não sei o que fazer. Como fazer?
Por onde começar? O que eu preciso saber para sair da minha ideia, ter uma ideia e fazer a minha primeira venda online. Então, na Sua Marca do Mundo, eu guio a pessoa nessa jornada, que é para ela entender, fazer uma autopesquisa muito profunda, desde a sua árvore genealógica profissional, para entender crenças de infância, crenças sobre carreira, sucesso, tudo que você acredita que, tudo que te contaram que era sucesso, para um processo que eu falo que é 3E: desapegar, desconstruir, descomplicar, para você conseguir entrar em ação e entender quais são seus talentos, habilidades, pontos fortes, e começar a olhar com esse viés de demanda de mercado, para fazer seu MVP, para entender se existe mesmo esse viés e fazer um negócio alinhado com quem você é, de forma autêntica, e não criar um negócio porque você acha que pode ser legal, porque tem muita gente fazendo. O segundo produto que eu tenho se chama Empreendendo com Liberdade, que é um produto onde eu ensino as pessoas como começar e dar certo no digital, que é o passo a passo do que eu fiz até hoje, e aí é onde eu ensino toda a parte desde definição de público-alvo, como se relacionar e se posicionar nas redes sociais, como criar conteúdo de forma autêntica que conecta e que vende, como criar seus primeiros produtos digitais e ofertar eles aqui no digital. E tem a mentoria individual, que é para quem já está no nível mais avançado, que é quando eu ajudo a pessoa que já está ali no digital, que já tem uma ideia de negócio, mas que está patinando ou que não está conseguindo sozinha, a traçar a estratégia de lançamento do produto dela, e a gente vai junto construindo toda essa identidade, a parte do brand mesmo, da identidade, do posicionamento digital, até o lançamento do produto digital. Então, hoje essa é a esteira de produtos, e também ainda ofereço para algumas pessoas um serviço de atendimento terapêutico, mais voltado para a empreendedora que está passando por dificuldades emocionais, que está ali ainda naquela dor que nem consegue acreditar que ela pode, ou que não consegue aceitar que ela merece viver do que ela ama, com liberdade, por várias travas e crenças do passado. Então, é aí que eu trago um pouquinho da psicologia também. Olha só que é completo. Você abraça o empreendedor naquilo que ele precisa. Eu pego na mão e falo, vamos lá, vem cá, qual que é a sua desculpa? Tá aqui a solução. Só sai da minha frente sem comprar um produto ou serviço se a pessoa estiver querendo querer. Porque eu falo que tem gente que quer, né? Olha, eu adoro quando as pessoas falam assim, nossa, Elias, tem tanta sorte de poder viajar o mundo e trabalhar de qualquer lugar. Falo, vamos contar, vem cá, vamos sentar aqui, deixa eu te contar um papo sobre a sorte. Deixa eu te contar uma jornada que aconteceu. Aqui está o mundo. Para a Lília viajar o mundo, a Lília teve que conhecer o seu próprio mundo, criar produtos, criar serviços, errar, quebrar a cara, errar de novo. E aí eu explico, essa foi a minha sorte. Quer tentar a sorte? Vamos juntas. E você não teve uma Lília, né, para te ajudar? Você foi sozinha. Muito pelo contrário. Durante muito tempo, eu neguei o meu papel como mentora. Eu via que eu queria ser psicóloga, que eu queria ser coach, queria ficar nessa questão do autoconhecimento. E muitas pessoas, quando faziam o processo, entendia que queria empreender, falavam, Lília, me ensina, o que você fez? Gosto tanto. Vejo você crescendo, prosperando, me ensina o que você faz. Fala, não, isso aí eu te indico para fulano, isso aqui você faz com ciclano. E negava esse papel. Até que eu tive tantas experiências ruins com mentores, que eu recebi o chamado. Eu falei assim, olha, Lili, agora o negócio é o seguinte, se você realmente quer ajudar essas mulheres, e acredita mesmo que elas podem conquistar essa liberdade, e elas estão indo ali, não estão sendo apoiadas, não estão sendo acolhidas, não estão sendo respeitadas nesse processo, e por muitas pessoas enganadas nas ofertas e produtos, e aconteceu muito comigo, assim, a minha maior frustração da minha jornada empreendedora foi ter acreditado no mentor que falou, eu pego na sua mão e te ajudo a construir, né? Fez lá um império, né? E, na verdade, ele nunca me ajudou, e eu acreditei muito, foi uma frustração muito grande. Então, foram 3 momentos, assim, decisivos, assim, de frustrações, de quase querer desistir, para falar assim, ó, a integridade na oferta e na palavra ajudar é muito importante. E eu sei que eu posso, e eu tenho a oferecer, e é isso que eu vou fazer agora. Então, quando eu assumo o compromisso com as minhas mentorandas, com as minhas clientes, é de verdade, é sincero. Então, esse chamado veio do lugar de dor que eu saí como vítima de situações e produtos que não atenderam o que eu esperava. Como sempre, né? Eu acho que quase todo negócio, ele vem de uma dor latente nossa. A gente experimenta na pele
e de repente aquilo acaba virando um propósito maior e um negócio maior. Lília, o que eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do nômade digital. Isso cresceu na internet nos últimos tempos aí, eu acho que quase virou o sonho do jovem, querem se tornar nômade digital. Enquanto negócio, eu queria que você explicasse um pouco o que é, e depois a gente falar um pouco das vantagens, que eu acho que é o que a única coisa que a gente imagina é essa, né? Nossa, viaja o mundo, abre o computador em qualquer lugar, mas e as desvantagens de escolher esse modelo de negócio? Tá. Ser nômade é poder ter um negócio digital e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, não necessariamente sempre viajando, mas com a liberdade de poder viajar. Então, existe um modelo, tem gente que tem sempre um modelo misto, que tem uma casa e viaja por um período do ano, e tem quem é 100% nômade, que é o que eu fui por um tempo. Não sei se hoje o mundo vai permitir ser de novo, eu acho que hoje é muito ainda difícil de falar sobre como vamos viver, né? Que era, eu não tinha uma casa, eu vivia com o que eu tinha em uma mala de 20 quilos e uma mochila, com meu laptop, e por isso eu podia me permitir morar em qualquer lugar do mundo, porque eu não pagava aluguel, não pagava água, luz, IPTU, IPVA, não tinha um carro, não tinha manutenção de casa, e aí isso me permitia morar em Airbnbs ou em outra estrutura de hotel, dependendo do país que eu tivesse, com um custo de vida mais barato, porque quando você viaja e fica mais tempo em um lugar, você gasta muito menos, você não vive uma vida de turista. E aí isso fica, é sustentável quando você consegue ter sem essas despesas fixas de pagar água, luz, internet e tudo mais que a gente paga quando a gente está estável em um lugar. Então, esse é o modelo, isso é ser nômade. Quais são as vantagens? As principais, que eu acredito, é a liberdade, né? De poder estar em qualquer lugar, de poder conhecer muitos lugares novos, conhecer muita gente na estrada, conhecer uma tribo, se conectar com diferentes culturas, viver experiências que jamais seria possível tirando 15, 20, 30 dias de férias no ano. Então, quando eu lembro, tipo, nossa, eu podia, numa tarde muito quente, lá em Kuala Lumpur, ficar o dia na piscina com a minha amiga que eu fiz, que é do Nepal, era porque eu podia fazer aquilo e eu sabia que eu ia trabalhar em outro horário, porque eu tinha essa flexibilidade. Então, poder escolher viver as suas experiências da melhor forma possível. Um dos paradigmas desse modelo é que a gente fala muito que o novo milionário é aquele que tem tempo e que faz dinheiro para viver experiências. Então, um livro para quem se gostar e quiser se aprofundar no tema para ler é o livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. E ele fala muito sobre isso, sobre a importância da gente... Tudo que você tem, te tem. Então, ele fala que não é sobre ter bens materiais, mas é sobre ter a abundância e o dinheiro trabalhando para você, para que você possa viajar e viver experiências. Então, é isso que o nomadismo permite. Conhecer diferentes culturas, ter contato com outros idiomas, coisas que não são possíveis quando você tem que ir no lugar, tirar foto e ir embora, porque acabou suas férias e você tem que voltar a trabalhar para viver. Então, sua vida se mistura ali. O que são pontos negativos? O principal que eu acredito que pouca gente fala é sobre a solidão. Não é uma jornada que você está o tempo todo rodeado de pessoas. Às vezes até tem muita gente do seu lado, mas ainda é solitário, porque poucas pessoas ainda entendem o que você está fazendo. Então, quem ficou, né, sua família, seus amigos que estão... Eles não conseguem entender as suas dores, porque eles só conseguem olhar para o seu estilo de vida e falar, nossa, você está vivendo a vida dos sonhos, como é que você reclama? Eu lembro que eu tive um momento bem decisivo, assim, de decidir se eu ia continuar na minha jornada quando eu estava no Vietnã. E eu morava numa cidade bem legal chamada Da Nang. Eu nem sabia que existia até então, quando eu decidi ir para fazer o Sudeste Asiático. E a cidade era linda, eu morava num lugar bacana, eu tinha uma qualidade de vida, atendendo gente no mundo todo. Mas era uma solidão que tinha momentos que eu falava, eu me questionava, eu falava, por que eu estou aqui? E aí eu ia em vários lugares legais, e aí eu conheci uma pessoa ou outra que não tinha a mesma vibe que eu tinha. E era tudo muito efêmero, porque aí às vezes eu falei, nossa, encontrei o melhor amigo do mundo, que agora a gente virou super amigo. Aí a pessoa ia embora dali em diante, porque ela seguia viagem. Então, em muitos momentos, eu consegui construir uma tribo bem legal, e vários amigos que a gente viajou junto. Eu tive uma amiga russa que veio para o Brasil comigo, a gente fez a América do Sul. Então, você consegue ter relações e laços com pessoas que também estão na estrada, e às vezes dá certo de você se encontrar. Mas quando, no meu caso, não tinha um relacionamento na época, eu viajava sozinha, muitas vezes
não é só a liberdade, é a solidão mesmo. Você vivencia, você tem que aprender a conviver com a sua companhia, porque é isso. Ou você vai sozinha e aproveita, ou você fica num hotel ou em algum lugar que você tiver reclamando da vida. Porque nem sempre tem companhia ou pessoas na mesma vibe. Outra questão, enquanto negócio, eu acho que é toda a instabilidade, principalmente se você não faz slow travel, toda a instabilidade te faz perder muita energia, porque você toma decisões o tempo todo. Você acabou de chegar num país, então, sei lá, acabei de chegar na República Tcheca, não falo uma palavra de tcheco, aí eu tenho que achar quem fala inglês, qual que é o dinheiro daqui, onde eu saco dinheiro, qual ônibus eu pego, onde eu vou me hospedar. Então, o tempo todo, você está resolvendo muitas questões e você fica numa situação meio vulnerável quando você está se adaptando. E muitas vezes, por uma questão de visto, quando você está se adaptando, você já está mudando de novo. Então, eu estava fazendo um estilo de viajar pelo menos 3 meses, 2 a 3 meses em cada país, por isso, para eu conseguir ter mais tempo e energia para investir no meu negócio, para usar as horas vagas para explorar o lugar e conhecer mais as culturas. Mas muitas vezes, assim, você está tão atordoado com o seu tentando resolver sua vida, que você tem que deixar seu negócio de lado. Às vezes, seu negócio está tão difícil que você está num lugar maravilhoso e você não consegue explorar porque você está ali dando conta das demandas. Então, tem que achar o equilíbrio entre os dois e isso toma um certo tempo, assim, até você aprender e levar o jeito. E eu acho que um outro ponto negativo também é a questão do network, do empreendedorismo, assim. Por mais que você consiga criar os laços na internet e ter conexões em cursos, em jornadas e tudo, você não tem tem muito meetup, tinha, né? Hoje em dia não existe mais, mas principalmente na Tailândia, por exemplo, alguns países têm em Portugal, eram mecas de nômades. Então, assim, tinha alguns ambientes que proporcionava mais você ter um ambiente de empreendedorismo, mas muitos ambientes não. Então, você vai para uma cidade grande, como Londres, até mesmo na Irlanda, você não encontra outras pessoas fazendo o mesmo que você. Então, você se sente assim, um estranho no ninho, e aí você quer conversar, você quer trocar uma ideia, você quer discutir sobre possibilidades, ouvir ali, e aí é muito mais difícil. Nossa, eu fico imaginando essa questão de fazer essa conexão, porque o empreendedor, a rede, ela leva tempo, né? E, igual você falou, quando você está se adaptando, você está indo. Você ficou quanto tempo sem ter uma casa, assim, vivendo de nômade mesmo, com a mochila de 20 quilos? Olha, a primeira vez foi em 2000, porque eu fiz, vamos falar assim, 2 voltas ao mundo. A primeira, desde 2015, eu não tinha desde em 2015 eu não tive uma casa, falei assim, esse é meu apartamento. Tive um período na Irlanda, 2 anos na Irlanda, mas também mudando muito, assim, por trabalho, por mudar de apartamento. Lá eu tive um período também. Vamos falar que desde 2016 até final de 2018, eu não tive. Depois, aí, em 2018, praticamente, eu passei aqui em Floripa, que também não era minha casa, não montei um apartamento e tudo, não era um lugar só meu. E depois, 2019, 2020, eu fiquei totalmente na estrada. Foram 15 países. Meu Deus, com a mochila nas costas. Essa era a sua casa. A malha e a mochila ali, o que dava para carregar. No meio do caminho, a gente ia deixando, porque não dá para acumular. E aí, no meio da pandemia, eu fui pega de surpresa lá na Indonésia, eu estava em Bali. Tinha acabado de realizar o sonho de chegar em Bali, nem pude curtir da forma que eu gostaria. E aí eu decidi voltar para o Brasil, porque eu me senti super vulnerável, não sabia o que ia acontecer. Uhum. E aí eu voltei para o Brasil e estou agora fixa aqui em Floripa. Até você resolver algo, até o mundo nos dar uma resposta, né? Que, na verdade... Eu acredito que dificilmente não existe aquele mundo que eu pude viajar, que era tão seguro, nunca mais ficar num hostel vai ser a mesma experiência, de você dividir quarto com gente do mundo inteiro. Então, aquela realidade não existe. Eu acho que mesmo que volte a ter uma abertura de fronteiras, né, uma flexibilização sobre isso, a vacina, acho que não tem aquela segurança que existia antes. Então, eu me questiono muito se eu vou ser uma viajante ou se eu vou ser uma nômade. Talvez tenha muita vontade de conhecer e morar em outros países, mas não sei se 100% nômade como eu fiz, porque acho que o mundo mostrou muito sobre essa questão, esse modelo de vulnerabilidade. Quando você está vulnerável, você quer um lugar para você fincar as raízes, sabe? Então, não sei se eu vou morar no Brasil definitivo, então, assim, tem muitas dúvidas ainda, mas acredito que eu faria 6 meses em um lugar, 6 meses em outro, algo do tipo.
mas tendo uma casa, né? Tendo um local que você garante que não tem contaminação. Eu acho que, assim, ficar igual eu podia ficar, tipo, 3 semanas, 2 semanas num lugar, mudar para outro país e tal, acho que nem as fronteiras vão estar tão abertas assim tão cedo. Esse período, essa janela que eu consegui viver de liberdade e segurança para viajar, ela foi única, assim, porque antes a gente teve os períodos de guerra, depois teve todas as questões comerciais que inviabilizavam e que fechavam as fronteiras. Então, quando estava um mundo próspero, estava seguro, não estava tendo, né, não é que não tinha violência, mas estava seguro para viajar, aconteceu uma pandemia. Então, assim, graças a Deus, eu falo que eu sou muito grata de ter aproveitado todas essas oportunidades, assim, porque eu acho que não vai voltar. Realmente, você foi uma privilegiada. Você viveu um presente que talvez a gente vá ter que fazer em formatos diferentes daqui para frente. E como é que foi voltar para o Brasil e escolher ter uma casa a partir de agora? Olha, eu posso dizer que o primeiro mês foi muito difícil, ao mesmo tempo que foi um alívio por poder estar no Brasil, por estar pessoas falando a minha língua, de ter, né, a oportunidade de escolher morar aqui em Floripa, que é um lugar que eu tenho uma energia que eu gosto muito, e está perto da praia. Isso foi muito bom, mas ao mesmo tempo teve uma frustração muito grande, que tinha um projeto que estava dando muito certo, que era essa volta ao mundo, que eu não tinha planos de interromper, e que foi interrompido. Então, assim, como todo mundo viveu a pandemia, eu tive que reestruturar meu psicológico para criar estabilidade. Hoje eu estou muito bem, estou muito feliz, foi muito bom ter parado, me ajudou também a dar um gás, aproveitar a pandemia me ajudou a dar um gás no meu negócio, a criar toda essa esteira de produtos de uma forma diferente, a pensar, a investir em cursos. Mas no início foi muito difícil, assim, tanto o choque cultural de quando você volta, porque existe o choque quando você vai e o choque quando você volta, de se readaptar, quanto essa questão da frustração mesmo de entender que o mundo estava do avesso, assim, que não existia mais aquele mundo. Então, teve um processo muito profundo de desapego daquela identidade nômade, porque se eu ficasse vivendo ela, pensando assim, tá, mas eu sou nômade, eu só tô aqui de passagem, isso ia me gerar uma ansiedade muito grande, porque esse quando vai passar não existe. Então, eu precisei desapegar dessa identidade, tipo assim, agora eu moro aqui, estou aqui, tudo bem que em um ano eu já estou no meu 3º apartamento, mudando de lugar para lugar, de casa para casa, onde cada temporada num lugar, mas estou aqui vivendo esse momento presente, aproveitando esse lugar da forma que eu posso, esse momento da forma que eu posso. Então, em geral, foi essa a situação que aconteceu. A gente não previa, né? Mas uma parte boa, assim, talvez mais fácil de remodelar para quem está na internet é isso, né? Essa questão de que existe uma facilidade de remodelar um modelo de negócio do que quem, por exemplo, tinha, sei lá, lojas físicas espalhadas no mundo inteiro e, de repente, shoppings fechados, né? Eu acho que talvez tenha sido menos desafiador para quem tem modelo na internet do que quem tinha modelo físico pegar a pandemia do jeito que ela chegou, né? Não, e eu lembro que eu tive esse papo no avião. A gente voltou num voo que veio as pessoas que estavam no Sudeste Asiático, então em Vietnã, Tailândia e na Indonésia. E aí éramos mais ou menos uns 300 a quase 400 brasileiros voltando. E aí a gente conversando assim nos intervalos, ali nas conexões, as pessoas pensando, nossa, eu não sei o que eu vou fazer da vida, não sei como que meu trabalho não existe mais, eu vou ter que fechar minha loja e tal. E eu pensava assim, nossa, eu tenho que chegar amanhã, desfazer minha mala, porque depois de amanhã eu já atendo. Então, assim, tanto nível de negócio como nível de identidade mesmo. Eu sabia que o Dom de Ser Livre já estava existindo e que continuaria. Então, isso me ajudou muito a ter forças para persistir, porque eu sabia também que as pessoas que eu atendia, que eram meus clientes, precisavam de ajuda naquele momento, e eu tinha que estar bem para ajudar elas, porque a gente estava se ajudando nesse processo. Então, eu nem consigo imaginar o que seria de mim se eu tivesse voltado para o Brasil depois de, acho que tinha quase 10, 11 meses fora, gastando a minha poupança pelo mundo, minhas finanças pelo mundo, viajando, chegasse aqui sem trabalho, sem dinheiro, sem clientes, que eu recomeçar do zero ia ser muito, muito, muito mais difícil. Uhum. E pensando que hoje o seu cliente, ele é um cliente que está na internet, eu acredito que a sua demanda tem aumentado pós-pandemia, né? Na verdade, eu acho que eu comecei a divulgar mais e abrir mais espaços também. Assim, teve
teve uma demanda que já existia, que eu não atendia, e teve eu me empenhei mais em alguns tipos de comunicação para chegar a essas pessoas que eu ainda não chegava, porque eu tive mais tempo, me dediquei mais à produção de conteúdo, e aí eu consegui também atingir mais pessoas com cursos online, outros produtos também. Então, juntou a fome e a vontade de comer e deu mais que certo. E tá dando certo. Lília, se você fosse dar um conselho hoje para quem quer empreender no digital ou já está empreendendo, você que, assim, tem quanto tempo que você empreende no digital? Desde 2016, vamos fazer 5 anos agora, hein? 5 anos. Cresceu muito de um tempo para cá, né? Mas querendo ou não, principalmente na área da psicologia, que a gente tinha uma resistência muito grande, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, nossa, era quase que um pecado. Disso eu ouvi falar. Não, quando eu comecei, não existia atendimento online, não era regulamentado. Então, Tanto que eu atendia como coach, e na verdade, aí eu vivia naquele dilema, né? Que dilema, que era a psicologia não pode, porque não é permitido pelo CRP, então não posso falar nada voltado à psicologia, e também não posso falar de coach, porque está mais queimado do que tudo. Se eu falar coach, eu não vou vender. Aí eu inventei um programa que se chama O Dom de Ser Livre, porque o programa vendeu. Olha, como as sacadas dos empreendedores são essas, juntar tudo aquilo que importa e fazer o negócio ser vendível, né? A questão é a oferta, qual a transformação que eu entregava? Aí eu falava sempre da transformação, e aí quando me questionavam, eu falava que eu usava ferramentas, né, da psicologia, do coaching, tal. Mas assim, o programa, eu nunca vendi como um programa de coaching, um programa de psicologia, um atendimento psicológico. Era um programa que ajudava pessoas que quisessem se conectar, se conhecerem para se adaptarem melhor à vida no exterior e se transformar sua melhor versão. Tá? O primeiro esboço da oferta era isso. Olha, já deixou uma sacada aí para empreendedores online. Mas se você pudesse deixar um conselho para quem quer começar a empreender aí no digital e no online, qual que seria um primeiro caminho que a pessoa poderia tomar? Olha, tem muitos, mas acho que o mais importante, que é o que eu vejo de quem começa e dá certo no digital, para começar com o pé direito, é buscar o autoconhecimento e buscar criar um negócio autêntico. É entender que estilo de vida eu quero ter, quanto de dinheiro eu quero ganhar, qual conhecimento, qual problema do mundo existe que eu quero ajudar a resolver. Com essas respostas em mãos, comece a criar seu negócio. E não o contrário. Qual o problema do mundo que existe? Quanto de dinheiro que paga? Quantas pessoas precisam? Nossa, tem muita gente precisando disso, vou vender isso. Porque até começa e pode ter algum resultado, mas não se sustenta. Porque o jogo é a longo prazo. Então, se você quer dar certo no digital, você vai ter que estudar muito, você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que produzir muito conteúdo, você vai ter que se relacionar com as pessoas. E não tem como fazer isso sem ser de uma forma autêntica para dar certo a longo prazo. Porque o que eu já vi também, às vezes a pessoa até faz uma coisa bem feita, que não está alinhado com quem ela é, e aí depois de um tempo faz o quê? Joga tudo para cima e fala, não aguento mais. E aí vira aquela mesma prisão de uma CLT. Tem um bom negócio, um negócio lucrativo, mas que não me faz feliz. Então, eu acho que é o contrário, é olhar para dentro, encontrar essas respostas, ter clareza de que, pelo menos, antes de pensar na persona, no público-alvo, entenda quem eu sou. Não queira conhecer o público primeiro antes de se conhecer. Porque aí você consegue entregar algo mais genuíno, com mais coragem, sem medo desse julgamento todo que eu falei que me travou lá no início. E você vai gostar de fazer aquilo, porque você vai estar alinhado com seus interesses, com algo que você vai estar ali o dia inteiro estudando e falando e se relacionando porque você gosta. E não, né, preso num trabalho, de novo, fazendo algo por dinheiro ou só para conseguir vender aqui na internet. Então já vamos deixar aí. Se alguém quer buscar essa jornada do autoconhecimento, lá no Instagram, o Dom de Ser Livre, já acha. Tem lá, tem programa, muitas ferramentas, tem muitas ferramentas gratuitas, todos os dias lá nos stories, com lives, com muito conteúdo gratuito. Porque eu falo que quando a gente trabalha no online como infoprodutora ou uma profissional autônoma que vende serviço, a gente é uma empresa de conteúdo gratuito que de vez em quando oferece ticket para as pessoas que podem pagar e que queiram comprar o acesso a você. Mas tudo que eu falo dos meus alunos, pacientes, clientes, está lá no meu feed, estão nas minhas lives, porque é isso que eu entrego. Eu entrego a metodologia, o conteúdo ali dentro, e eu vendo a metodologia, o passo a passo e o acesso a mim. Então, podem ir que tem conteúdo de verdade, sim.
E eu recomendo, viu, gente? Hoje mesmo eu já dei uma olhada nos stories lá, aqueles assim que vale a pena assistir. Então, ou não é De de vez em hoje, quando tem é eu de hoje. de hoje, né? Hoje foi um aulão sobre como tirar os projetos do papel. Seu planejamento que eu vi lá, não é isso, né? Isso. Uhum. Vale a pena. E ela ainda deixa caixinha de pergunta para a gente poder perguntar e ela dá mentoria grátis para a gente. Olha, que isso aí é que é conteúdo de valor. Sempre que eu posso, é isso. Quando eu comecei, eu não tinha nem muito dinheiro e nem muito apoio. Então, eu consumi muito conteúdo gratuito. E o fato de eu saber inglês me ajudou muito, porque eu consumia muito. Na época, né? Eu falo que a internet ainda era mato, não tinha tanta gente falando como tem hoje. Então, eu consumi muito conteúdo gratuito em inglês. Então, quando eu posso e consigo gerar esse conteúdo de valor e que já consegue ajudar as pessoas a começarem, a se encontrarem, a dar os primeiros passos, a pelo menos acreditarem, eu sinto que eu estou no caminho de cumprir minha missão. Porque a gente está aqui para servir, né? Uhum. Cumprindo seu propósito, né? Independente de qualquer coisa. Com certeza. Que maravilha, Lília. Muito obrigada por essa. Eu que agradeço. Uma aula mesmo aí para empreendedores, para quem quer empreender, além de ser uma história assim de puta coragem, né, gente? Vamos combinar, pegar uma mochila e ir para o mundo, falar que você não tem uma casa, viajar. É muita coragem mesmo. Lívia, assim, uma curiosidade minha, o fato de você ser mulher e estar viajando nesse mundo, em algum momento você se sentiu vulnerável por esse motivo? Ou nada a ver? Olha, sim e não. Nunca passei nenhum risco real, mas com certeza eu tive que me cuidar e tomar decisões muito mais. Tipo, eu sempre levei em consideração o fato, eu sou uma mulher, eu estou viajando sozinha e eu sou muito mais vulnerável. Então, eu não faço qualquer coisa, não me exponho a qualquer risco. Então, assim, por exemplo, estou num ônibus no meio da Malásia, ninguém me conhece, ninguém fala inglês naquele ônibus, só tem local. E se acontecer alguma coisa, até para me achar vai demorar. Tem a localização ali, as pessoas vão demorar uns dias para me descobrir que eu sumi, porque às vezes não tinha internet, estava no deslocamento. Então, ali naquela situação, é óbvio que você se sente mais vulnerável, só que aí você tem que tomar vários riscos. Eu não viajava eu evitava sair muito cedo ou chegar muito tarde nos lugares, para ficar andando à noite sozinha, quando eu estava em processo de mudança de um país para o outro. Se eu ia viajar, eu tinha que me vestir de forma completamente diferente do que se eu estivesse viajando com outra pessoa. Então, assim, eu vi um casalzinho que estava no calor e que a mulher estava de short, eu nunca viajei de short. Então, era um tipo de situação que, se eu não fosse mulher e não estivesse sozinha, eu não precisava preocupar. Então, assim, sempre tive que ter os cuidados. Tem um voo que é 6 da manhã, tipo, é metade do preço. Não, só que para eu viajar às 6, eu tenho que acordar às 5, sair às 4, fazer check-in às 4, sair às 3. Não, 3 horas não é um horário de eu pegar um táxi. Mesmo que seja um táxi, não é seguro, porque você é uma mulher vulnerável. Então, assim, sempre teve questões que me faziam ter cautela, mas eu nunca tive nenhuma circunstância, assim, que algum risco real. Uhum. E de assalto, de violência, assim, o único lugar que além do Brasil, né, que eu não me senti segura foi na Argentina. Que também não é um legal. Não, no Marrocos também, foi 2 lugares. Marrocos e Argentina não são lugares que. Buenos Aires, né? Não vou generalizar a Argentina, mas Buenos Aires não são lugares que eu, mulher, voltaria sozinha no modelo de vida que eu vivia, viajando, para explorar o lugar. Talvez foi o momento que eu fui, né? Não posso generalizar, quero ter muito cuidado com isso, porque eu não estou falando mal dos lugares, estou falando mal das circunstâncias. Assim. Então, Marrocos, pela questão cultural, eu acho o fato de ser mulher, sozinha, ser loira, que já chamava atenção, mesmo estando completamente coberta, foi uma situação complicada, inclusive até sofri um acidente lá, depois vocês veem um vídeo no YouTube que eu caí de cara no chão, literalmente quebrei a cara no Marrocos. Mas e na Argentina... Estava andando e caiu. Estava andando e caiu. Lá, o trânsito é exatamente como a gente vê nos filmes da Índia. É um cachorro vindo, um ônibus vindo aqui, a outra aqui, não tem placa, não tem pare, não tem nada. E o moço do meu hotel foi parar um táxi para mim. No que eu fui correr com a mochila nas costas, de 20 quilos, eu tropecei, não sei em que eu tropecei, a mochila veio na minha cabeça e esmagou minha cabeça no chão ali, que era uma terra. Então, eu saí com a cara ralada, quase quebrei os dentes, mas deu tudo certo. Meu Deus. História de quem viaja, né?
colecionando as histórias para contar para os sobrinhos mais tarde. Acontece, tá ok, tá bem, tá aqui, né? Mas, no geral, o mundo é um lugar seguro para se viajar como mulher, sendo sozinha, sim, só precisa de cuidado e ter esse tipo de cautela. Assim. Uhum. Então, assim, que bom que isso não impede a mulher de viver o dom de ser livre dela, né? Com cautela, mas assim, eu acho que o cuidado, independente se é homem, se é mulher, a gente precisa ter, porque o mundo, infelizmente, não é o jardim do Éden, né? Então, independente de onde está, se é homem, se é mulher, eu acho que o cuidado, ele sempre vai precisar existir. E se a pessoa tiver medo e achar, será que eu dou conta? Vai para São Paulo, sobrevive lá. Uma semana, você consegue sobreviver em qualquer lugar do mundo. É um bom piloto. São Paulo é um bom piloto. Não, realmente. Pode fazer o teste lá. Se você passou na prova, pode ir para o mundo, que o resto é tranquilo. É isso mesmo, Lili. Então, quero te agradecer por Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E te parabenizar. Que trabalho lindo, que propósito lindo, assim, que mulher corajosa. Você está de parabéns. Muito obrigada. E eu falo que quando essa questão da coragem, eu falo que muitas vezes não é nem coragem, é o medo mesmo. Medo de viver uma vida sem sentido, medo de chegar o dia do juízo final e eles perguntarem, o que você fez? Eu falar, nada, sobrevivi. Então, foi muito mais a vontade de ter histórias para contar mesmo, de deixar minha marca do mundo, que qualquer outra coisa. Então, a pessoa só tem que achar esse porquê, porque o como a gente faz no meio do caminho. Eu sempre falo, o que incomoda é o que nos move, né? Então, esse incômodo de pensar que passou a vida e não fez nada te moveu para o mundo inteiro. Isso é Exatamente. Maravilhoso. Ótimo, Lívia. Obrigada, Andressa. Obrigada também. Espero lá no Dono Ser Livre. Vamos combinar nossa live por lá também. Vamos. O dia que você quiser, eu estou aqui à disposição. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto antes. Eu vou parar de gravar.